Olá pessoal, segundo vídeo do projeto Mania de Selos. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, procure-nos, tá? Pelo hashtag Mania de Selos. E o primeiro vídeo nós tratamos de como escolher a melhor coleção de selos, ok? Não perca, muito legal. E agora o segundo vídeo, eu vou tomar liberdade, vou pedir a autorização de vocês para contar uma história pessoal. Aí vai começar a contar. Não, vocês vão gostar dessa história. E é muito importante assisti-la, porque vai dar ideia dos novos colecionadores de como correr atrás das suas peças, né, dos seus selos. Como eu fiz. Eu tive algumas passagens durante a minha vida. Vejam que desde 1970 eu coleciono selos, quando eu tinha 11 anos de idade. Né? Foi quando eu comecei a ter o interesse. E vocês vão ver as formas que eu consegui selos. Todas legais, hein? Pelo amor de Deus. Mas a forma de como correr atrás, como conseguir, lógico, as oportunidades são muito importantes. Tá? Então, assistam com cuidado e divirtam-se com esse vídeo que eu vou passar. Até que teve um final de semana, passeando pela sala, tal, sentei na poltrona da sala, mamãe tinha um bloco de revistas lá que ela punha para quem quisesse ler. Peguei uma revista que ela colecionava, que eu lembro até hoje o nome, Família Cristã. Folhei, até que de repente, na última contracapa, eu avistei uma folha cheia de figurinhas, né? Mas aquelas figurinhas eram diferentes, preto e branco, tudo bem, mas eram figurinhas diferentes. Tinham navios, tinham aves, tinha uma série de coisas. Eu comecei a ler com um pouco mais de atenção a reportagem e estavam falando que aquilo eram selos postais do mundo todo. E eles estavam fazendo uma reportagem sobre aquilo, não é uma matéria sobre aquilo, não é reportagem, é uma matéria. Eu fiquei fascinado com aquilo. Aí como eu vi que aquilo era a última, né, o último encarte daquela, eu falei, pô, então deixa eu pegar os anteriores. Aí fui atrás, achei os outros encartes e fiquei maravilhado com aquilo. Lógico, não podia simplesmente recortar aquilo sem consultar a mamãe antes, né? Fui falar com ela. O que você quer com isso aí? Eu quero começar a minha coleção de selos postais. Que bonito. Até o termo eu já tinha aprendido, né? O homem deu um sorriso e falou, ok, pode cortar, mas assim que você tiver oportunidade, mostre pro seu avô Ricardo. Pensei comigo mesmo, falei assim, nossa, vovô, que eu vou mostrar esse monte de papelzinho pro vovô, né? O vovô era alemão, quase 2 metros de altura, aquele típico alemão mesmo, sisudão, mas era um coração maravilhoso de pessoa. Mas botava medo e disciplina em todo mundo. Aí tá bom, recortei tudo aquilo lá. E estava numa época que eu tinha o costume de, quando chegava perto das férias escolares, nós já estamos quase no final do ano, eu ajudava a vovó, mãe da minha mãe, na lojinha dela, a loja da Mariquinha. Aquela típica loja cheia de caixinhas, cheia de coisinhas misteriosas. Eu adorava aquilo lá. Principalmente quando tinha que fazer o inventário.
mas fica por outra história. A loja da Mariquinha tem muita história, que eu já até falei para uma colega minha que eu vou escrever o livro ainda. Aguarde, Sônia, eu vou escrever esse livro. Então, eu pedi para vovó me arruma um caderno brochura, né, pequenininho, e um vidro de cola. Era aquela cola transparente, né? Vidrinho, ou melhor, vidrinho transparente, a cola meio amarelada. Acho que era goma laca. A cola fedida e que depois que secava empedrava. Mas colava. A vovó, como toda vovó, sempre adorou seus netos, sempre se interessava pelo que os netos faziam, perguntou: Luizinho, o que você vai fazer com esse caderninho com a cola? Ah, pronto, mais uma que perguntou, né? Vó, eu vou colecionar selos postais. E mostrei aquelas figuras recortadas, né? Eu vou colar tudo no caderninho, separar. Vovó deu um sorriso igualzinho da minha mãe e falou pra mim: quando você tiver oportunidade, mostra pro seu avô Ricardo. Falei, pelo amor de Deus, gente, eu acho que aqui no Brasil só pode colecionar selos se tiver autorização do vô. Nossa, tá bom. Assim que tiver oportunidade, mostrarei. Colei todas aquelas figurinhas ali lá e ficou uma coleção estática, porque as reportagens já tinham terminado, eu tinha recortado tudo. Mas nós tínhamos o costume de feriados santificados, né? Páscoa, Natal, finados, etc. Ou até mesmo Dia dos Pais e da Mãe. A gente se reunia na casa do vovô e da vovó para um belo de um almoço e comemorarmos a data festiva. Bom, finados. Falei, oportunidade para mostrar para o vovô Ricardo a minha coleção de selos postais. Família toda reunida, 15 netos. Isso foi em eu lembro até hoje, 1972. Exatamente 50 anos. Sentei ao lado do meu avô, porque aquilo lá é o seguinte: adultos de um lado, crianças do outro. Por favor, respeite o espaço de cada um, né? Mas eu pus uma cadeira do lado da poltrona, aquelas poltronas grandes, bonitas, confortáveis do vovô. Fiquei do ladinho dele, quietinho, com o caderninho na mão, tremendo, que nem uma vara verde. Mas fiquei quietinho lá e não toquei em assunto nenhum, todo mundo conversando e tal. Mas eu percebia que o vovô de vez em quando dava aquela olhadinha, né, pro lado. E aquela olhadinha pro lado, até que ele falou: pera aí, Luizinho, o que é isso aí que você tem aí, esse caderninho? Pá, era deixa. Me pertiguei todo, falei, tomara que ele deixe eu colecionar, né, meu? Se é ele que aprova tudo. Falei, vovô, tô colecionando selos postais. E passei o caderninho para ele. O vovô folheou. Deu um sorriso. E falou, então você quer ser filatelista? Putz, grilo, cara. Filo quê? Meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada e não tô sabendo? Filho, comecei, acho que eu fiquei vermelho. Eu falei assim, sabe o que é filatelista? Filatelista é o colecionador de selos postais. Me acalmei. Falei, quero ser o fifista aí que o senhor falou. Falei, então, peraí. Virou para todos os meus tios e falou, me dê um minuto que eu preciso conversar com o Luizinho.
Falei, ixi, será que é coisa boa ou coisa ruim? Aí fui lá, vovô. Pessoal, escritório do vovô. Meu vovô era contador. Ele fazia a contabilidade de várias empresas no centro de São Paulo. Sempre o conheci de terno e gravata, todo elegante, indo para a cidade e voltando. E ele tinha um escritório que era um verdadeiro santuário. Estantes enormes, do chão ao teto, com portas de vidro. Coisas mais lindas do mundo. 2 escrivaninhas, uma escrivaninha no meio, praticamente no meio do escritório, e uma encostada, mas aquela que é abaulada, né, que você levantava a tampa assim, cheia de gavetinha, tal, coisa mais linda do mundo. E eu tava lá, sentado numa cadeirinha do lado do meu avô. O vovô foi até uma das estantes, abriu a estante, retirou um livro enorme, que eu falei, putz, parece encadernação da Barça, né, meu? Mas não, a maior ainda, e tinha muitos daqueles livros. Ele pegou, sentou ao meu lado e começou a folhear o livro. Meu Deus do céu. Cores maravilhosas, tamanhos diversos, figuras incríveis, uma mais bonita que a outra. E ele folheando aquilo lá, eu falei assim, meu Deus do céu, isso sim são selos postais, todos com picote do seu lado, tudo perfeitinho. Eu conheci ali o primeiro classificador de selos. Para quem não conhece o classificador de selos, eu tenho um pequenininho aqui, porque os grandes estão guardados, tá? Mas eu tenho um pequenininho aqui, só para mostrar para vocês. Esse aqui é um classificador de selos. É um álbum que tem tiras plásticas, não é? Tiras plásticas, e onde nós armazenamos os selos. Então aqui são armazenados selos da forma que você quiser, ou por país, ou por valor. Ele tinha dezenas e dezenas, pode dizer, álbuns grandes. Nossa, foi maravilhoso ver aquilo tudo. Aí ele virou para mim e falou assim, você quer ser filatelista mesmo? Eu falei, quero, vovô. Tá bom, eu estou precisando de alguém para me ajudar a arrumar esses selos. E eu vou te ensinar como é que faz isso. Ele pegou uma caixa de madeira linda, aquelas caixas de madeira de charuto, né? Abriu e tinha centenas de selos colados no seu papel de carta ainda. Ele falou, olha, o que eu preciso primeiro que você faça é o seguinte, você vai tirar o selo que está grudado nas cartas, esses papéis ainda, é só colocar na água, você pega uma vasilha grande, enche de água, mergulha o selo, deixa lá por 1 hora ou 2 horas, tá? A goma dele vai se dissolver, ele vai se soltar do papel. Aí você pede pra vovó amanhã na loja mata-borrão. Tem um monte lá, pede pra vovó, fala que eu autorizei você a pegar o mata-borrão. E aí você vai colocar o selo de cabeça para baixo nesse mata-borrão. O mata-borrão vai chupar a água, tá? Você vai deixar lá mais 1 horinha, 2 horinhas. Depois você vai tirar, assim que secar, o próprio mata-borrão vai secar também, a água vai evaporar. Você retira o selo e coloca dentro de um livro. Um livro qualquer. De preferência aqueles livros bem grossos, coloca lá dentro. Porque assim o peso das folhas, o peso do próprio encarte
do livro vai fazer com que o selo fique retinho, né? Perfeito. Levei aquilo para casa, limpei todos os selos. Ele me deu 2 classificadores e falou: arruma do jeito que você quiser. E no Natal você me traz. Beleza? Passei limpando aqueles selos, levei lá para a loja da vovó. Lógico que eu estava ajudando a vovó ainda, então eu fazia isso na loja da vovó. E ela me via arrumar aquilo e devia contar pro vovô, lógico. Chegou Natal. Natal era outra festa. Todos os primos reunidos. Diversas idades. Né? E tinha-se o costume de que quando chegava lá pelas 9h30 da noite, todo mundo pra cama. Todo mundo pra cama que o Papai Noel vai chegar à meia-noite. Né? Então, pra dar aquela descansadinha na molecada, pra aguentar depois a ceia, né? E a abertura dos presentes. Mas eu já estava com 13 anos, e eu tinha primos com 12, 11, 14, 15. Então acredito que os de 10 anos pra cima já não estavam dormindo mais. Ou dormiam, porque estavam cansados também. Para depois acordar e abrir os presentes. Aquilo era lindo. Tinha um saguão logo na entrada da casa dos meus avós, onde meu avô montava uma árvore de Natal enorme. E um presépio que, olha, só faltava um trenzinho ali no meio, porque era uma maquete maravilhosa. Tinha laguinho, tinha campo, ele plantava alpiste, né? Então chegava uma época próxima ao Natal, aquilo já tinha crescido, estava lindo. Então a gente adorava aquilo lá. E ele tinha peças que não acabavam mais, né? Fazia caminho, fazia aquilo, pá. E ali, em volta da árvore, em volta do presépio, ele montava os ninhos, né? A gente chamava de ninhos, onde eram colocados os presentes. E todo mundo era separado por família. Então na minha família tinha do meu pai, da minha mãe, das minhas irmãs, os meus, tudo junto. E assim por diante. Bom, cheguei um pouco cedo, entreguei o álbum pro vovô. O vovô deu uma olhada, falou: separou por país. Eu falei: eu separei, vô, porque assim, não sei, eu achei mais legal, tal. Eu falei: então você colecionaria por país? Eu falei: sim, mas eu percebi também que tem muitos pássaros aí nesses selos, então de repente fazer uma coleção de pássaros seria interessante. Eu falei: então, essa é a coleção temática. Você começa a criar temas para fazer a coleção. Bom, abertura dos presentes. Tinham 2 pacotes para mim que estavam pesados. Abri um deles, eram os 2 classificadores que eu tinha arrumado. Então o vovô tinha me dado os 2 classificadores de presente. E, gente, tinha um álbum na época caríssimo, já naquela. Hoje ele é muito caro, imagina naquela época, era caríssimo. Para a coleção de selos nacionais. Eu tenho esse álbum guardado até hoje. Ele tem exatamente 50 anos. Tadinho, tá tudo bolorodinho. Mas aqui dentro tem as folhas com a estampa de todos os selos brasileiros, separado por ano, né? E aqui eu tenho até exatamente, 1971. Eu recebi em 72. Pra quê? Isso aí era pra gente
pegar os selos brasileiros e colocar cada um no seu lugarzinho, por ano, né? Por ano de emissão deles. Era um verdadeiro estudo. Era um hobby fascinante. E aí a gente tinha manuais onde dava o preço dos selos, quantos selos daquele tipo foram emitidos, quando foram emitidos. Era realmente um verdadeiro estudo. E aí eu me lancei na filatelia. 3 anos, 4 anos depois, eu entrei na General Motors como office boy interno. E era conhecido, meu pai já trabalhava lá há muitos anos. Era conhecido como Luizinho, né? Mas aí o Luizinho, filho do Luizinho, começou a trabalhar lá. Então as secretárias todas me conheciam, né? Porque eu entregava correspondência entre setores internos. E trabalhava na expedição postal. Chegava e saía a carta o dia inteiro, todo dia, o ano inteiro. Mas não podia mexer. Aquilo lá era muito sério. E sempre levei isso, as coisas que eu fiz, muito a sério. Então eu não mexia naquilo. Mas havia uma possibilidade. Conversei com, lembro até o nome dela, Terezinha, uma secretária japonesa, muito boa gente. Eu virei para ela e falei assim: Terezinha, eu coleciono selos postais. Eu não posso tirar nenhum selo da expedição, tá? Mas, se de repente o seu gerente, não vou falar o nome dele, o seu gerente, outra pessoa boníssima, se o seu gerente não for usar esses selos, será que você podia cortar em volta do envelope e guardar para mim? Putz, eu ia ficar muito contente. E vinha selos dos Estados Unidos, do mundo inteiro lá para eles. Uma General Motors. Ela falou: pode deixar. Só que ela contou para todas as outras secretárias. Então não teve uma sexta-feira sequer que eu não saísse lá da General Motors com um pacote, que era um envelope de correspondência que a gente tinha, lotadaço de selos postais. Nossa. Então ali foi uma das fontes para aumentar a minha coleção. O vovô de vez em quando me entregava alguma coisinha e tal, mas eu comecei a ir na Praça da República, onde tinham trocas de selos postais. Comecei a ir nas filatélicas da Rua São Bento, outras lá do centro, e a minha coleção foi aumentando. Até que infelizmente, anos depois, o vovô faleceu. Ele tinha várias filhas e um único filho, meu tio Antônio. E meu tio Antônio recebeu a coleção, né? Direito. Falei: poxa vida, hein? Queria tanto aquela coleção. Conversando com a minha mãe, né? A mamãe foi conversar com o tio Antônio e perguntou para ele: você vai colecionar selos? O tio Antônio falou: olha, não tem interesse não. Nunca me chamou a atenção e não tenho interesse. Eu falei: e o Toninho, né, que é o meu primo? Grande abraço, Toninho. Eu acho que ele também não quer colecionar não. Ele coleciona moedas. Então minha mãe falou assim: putz, você não quer vender então essa coleção? O tio falou: vendo. Tô precisando de uma grana aí. Vamos lá. Pique, tá aqui. Um cruzado, R$1, R$10, qualquer coisa da época.
simbólico. Herdei toda a coleção do meu avô, do meu tio. Fiquei super contente, lógico. Milhares e milhares de selos. Todos aqueles classificadores, álbuns alemães preenchidos. Pensa numa criança que ganhou um super brinquedo. Aí a minha coleção aumentou, lógico, significativamente. E aí foi. Então, para onde eu ia, prefeitura, qualquer outra, sempre fui pedindo selos e a minha coleção aumentando. Até que chegou ao último levantamento que eu fiz, um censo lá de 4 anos atrás, e eu estava com quase 1 milhão de selos. Repetidos, lógico também, né? Não tem. Mas 1 milhão de selos de todos os países.